Oi, gente. Os bolsonaristas da Comissão de Cidadania e Justiça passaram um vexame histórico. Eles comemoraram, e vocês vão ver, antes da hora, achando que porque tinham maioria, tinham vencido, mas eles precisavam da maioria absoluta. E aí, o vexame foi completo. Eu vou mostrar para vocês alguns dos diálogos na Comissão de Cidadania e Justiça, inclusive porque o Elon Musk queria, né, que um jornalista aliado dele, e os bolsonaristas também estavam chamando esse jornalista, fosse lá para defender a sua visão de mundo, né? Só que queria que fosse no horário e na data que ele podia falar, colocando o Congresso na coleira, né? Mas, enfim, teve uma reação de membros do Congresso. Vamos assistir. As aproximadamente 25 assinaturas de inclusão de pauta para discussão de uma matéria essencial que tomou os holofotes no Brasil e até internacionalmente, que é a liberdade de expressão. Enquanto nós pudermos discutir e trocar ideias para defender esse princípio basilar que depende do progresso, que depende da evolução econômica, será essencial nós fazermos o quanto antes. O jornalista que está citado aqui, o Michael Schellenberger, eu não sei se esse é o nome, é a pronúncia exata do jornalista, estaria aqui no Brasil até amanhã, e por isso essa comissão aqui precisaria colocar um extra pauta para aprovar uma audiência pública, para conseguir ter a presença do excelentíssimo senhor Michael Schellenberger aqui amanhã, porque ele volta, sei lá para onde, para os Estados Unidos, e então se a gente marcar em outro dia, ele não vai querer vir aqui no Congresso, ou na Câmara, ou na Comissão de Constituição e Justiça, discutir liberdade de expressão. Aí eu fico pensando se essa Comissão de Constituição e Justiça vai ficar de joelhos para esse tal de Michael Schellenberg e colocar extra pauta uma questão, porque o dito jornalista, excelentíssimo senhor, disse que só tem até amanhã para tratar liberdade de expressão aqui no Brasil. Isso é muito estranho. Eu gostaria muito de ouvir a opinião dele, pelo visto deve ser uma excelente opinião sobre liberdade de expressão. Mas por que essa casa não faz, feito faz com todas as audiências públicas? Aprova normal, sem precisar entrar extra pauta, combina uma data, convida o cidadão, quem quer que seja, para participar, e ele pode participar, se puder vir aqui presencialmente, que venha, senão ele entra pro Zoom, lá dos Estados Unidos. Exato, essa prostração, os bolsonaristas quererem que a Câmara faça uma audiência pública de forma assim, se adequando ao horário que o jornalista e data que o jornalista pode vir, é de uma submissão a esse jornalista americano que é ridículo, mas não é surpreendente, porque eles não bateram palma para o Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então essa sem vergonhice com a falta de soberania para o Brasil, né, e falta de respeito às instituições brasileiras, é meio que lugar comum para os bolsonaristas. E participa. Agora a gente parar a Comissão de Constituição e Justiça por um extra pauta, por conta de um jornalista americano que disse que só pode falar até amanhã, que tem que marcar de urgência, que vai ser no meio. A gente esperou aqui, essa comissão esperou aqui 9 dias para julgar a questão do Chiquinho Brazão, que é um deputado federal que está preso, acusado da questão de Marielle por conta de um pedido de vista que deixou ele lá preso 9 dias. Inclusive tem gente aqui que acha que ele está preso injustamente e que aceitou que ele ficasse mais 9 dias preso, a Semana Santa preso, porque teve um pedido de vista. Agora, para a questão do jornalista Schellenberg, isso aqui tem que ser uma urgência, que tem que ser pautado de extra pauta, porque ele só pode até amanhã conversar sobre liberdade de expressão no Brasil. Não engrandece esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovar um requerimento para ouvir um jornalista estrangeiro no prazo de 24 horas. Isso não é audiência pública. Audiência pública pressupõe um debate com a sociedade. Aí sim estamos falando de democracia. Um debate democrático, com pessoas com visões diferentes. O que nós estamos fazendo aqui é uma diminuição, é uma infantilização desta comissão. Mais uma vez, em 24 horas, uma reunião extraordinária para ouvir um jornalista que fez algumas denúncias. Se esse jornalista não vier, não terá audiência pública, porque as chamadas estão sendo chamadas unicamente para compor a mesa. Nunca houve, nos anos em que estou aqui, sempre participando dessa comissão, uma audiência pública como essa. Essa proposta, na sua forma e na sua sofreguidão, desmoraliza o instituto precioso da audiência pública. Porque quer se realizar a audiência pública, importantíssima, em tese sobre liberdade de expressão, para fazer a disputa política imediata e apequenada. Esse Michael Schellenberger, ele é um jornalista, um ativista ambiental norte-americano, que está sendo chamado, porque ele, na quinta-feira, vai viajar. Então tem que fazer isso amanhã. Imagina se a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fizesse isso em relação a algum jornalista brasileiro que estaria passando por lá. Não faria por um jornalista brasileiro ou jornalista nenhum. E, aliás, eles iam dar risada de quem sugerisse que os horários da Câmara dos Estados Unidos, do Congresso americano, fosse modificado para atender a um jornalista qualquer. Seria alvo de piada, porque eles têm a mínima noção do respeito às instituições, não é? Então, isso não iria acontecer, né? Seria visto com escárnio. Mas
noções de soberania e respeito às instituições não é uma coisa que tenha em alta conta os bolsonaristas da Câmara, né? Por Washington, e aí tinha que fazer uma audiência rapidinho, porque ele vai viajar. Ou seja, se a pequena, além do mais, é absolutamente posicionada e parcial essa proposta. Sabe o que o Michael Schellenberg disse ontem no X? Elon Musk é a única coisa que impede o totalitarismo global. Ele tem direito de pensar assim, de se expressar assim. Mas Ou seja, é um puxa-saco do Elon Musk que foi convidado, né? Entendi. é uma pessoa absolutamente vinculada. Nós votamos não. Vamos valorizar a audiência pública. E chama muita atenção os defensores da democracia aqui não quererem ouvir um jornalista. Pra mim é uma surpresa quererem calar o jornalista que quer vir falar sobre suspeitas gravíssimas que um ministro da Suprema Corte tenha interferido numa eleição nacional e tenha perseguido opositores do atual regime. Qual é o medo de ouvir o jornalista? Qual é o medo dele trazer provas e escancarar o que está acontecendo no Brasil? Ele trazer provas e escancarar o que aconteceu no Brasil. Eu quero dar uma explicação para essa figura aqui, que se um jornalista tivesse provas de que Alexandre de Moraes fez qualquer coisa irregular, ele não ia aguardar uma audiência pública para apresentá-la. Sabe por quê? Porque o jornalista tem acesso aos meios de comunicação. Então ele iria apresentar essas provas o quanto antes, não é? Para conseguir com isso fama, reconhecimento, o furo jornalístico, sabe? E aliás tem uma analogia boa para se fazer com a ciência, porque os bolsonaristas também usam isso quando a gente diz para eles que existe um consenso mundial em relação à mudança climática e o aquecimento global. E ele disse, mas tem cientistas que têm provas de que não é verdade, mas eles não conseguem publicar e tal coisa. Já ouvi essa mentirada aí de alguns. Se existissem provas definitivas, os cientistas iriam conseguir publicar sim e ganhariam o prêmio Nobel, porque o Nobel... E ganharia dinheiro, reconhecimento, porque um cientista, quando ele tem provas de algo, ele demonstra isso, ele ganha automaticamente reconhecimento. Ele ganha automaticamente, porque é isso que move a ciência, né? Então, não é que eles não têm um espaço para apresentar essas provas, é porque provas do que os bolsonaristas querem não existem. Não existem. Enfim, mas acusações sem provas parece que é uma coisa que a gente vai ter que constantemente bater aqui no canal, né? Virou uma constante da política brasileira. O que já está escancarado para o mundo? E nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão? Ninguém aqui está votando contra audiência pública nenhuma. O que a gente está votando contra é uma entrada de uma matéria extra-pauta, porque um bilionário sul-africano postou uma série de coisas no Twitter e um jornalista americano tem que viajar na quinta-feira e quer que tenha uma audiência pública aqui dessa Comissão de Constituição e Justiça. Só é importante dizer, sul-africano canadense, mas que se naturalizou americano, né? O Elon Musk. Mas enfim. Até a quinta de noite, para ele poder vir aqui falar. É isso que a gente tá votando contra. A gente teve uma comissão aqui de deputados, inclusive da direita, que chegaram lá no Congresso americano, não conseguiram nem entrar no Congresso, tiveram que fazer uma audiência na calçada do Capitólio. E a gente, por um jornalista americano, tá parando a nossa pauta, colocando um extra pauta para fazer uma audiência pública de afogadilho, que eu gostaria muito, Pinato, de fazer o acordo em relação aos nomes. Mas eu queria aqui que o Capelli pudesse participar. Ele disse que amanhã a agenda dele já tá cheia. Ele poderia até desmarcar as agendas. Quanto mais se a gente quisesse, por exemplo, para não dizer que eu tô querendo ser xenofóbico aqui de maneira nenhuma. Eu gosto muito de Noam Chomsky. Noam Chomsky tem 95 anos de idade, um grande pensador sobre a mídia. Seria excelente se essa comissão aqui, um debate sobre liberdade de expressão, ouvisse Noam Chomsky, mas será que ele pode em 24 horas? Bom senso. Ninguém se recusa a fazer uma audiência pública sobre liberdade de expressão, sobre o que quer que seja. Se quiser chamar o Elon Musk vindo aqui presencialmente e o Alexandre de Moraes aí nessa mesa, ótimo. É papel do debate, é papel do parlamento. Entretanto, por que a gente está votando aqui não a inclusão de extra-pauta de afogadilho para fazer audiência amanhã? Com nomes que eu vi aqui, só do povo conservador e da direita. A começar pelo Selegner, que diz... Ou seja, eles queriam fazer de supetão uma audiência em que só eles iam falar. E esse pessoal diz que eles defendem a democracia e o debate livre de ideias. É uma farsa. É uma farsa. Esse pessoal é uma farsa. Eles queriam fazer um palco onde só a visão deles seria expressada e aí posar de vencedores. Posar de vencedores. Mas vamos perder a votação, viu? Vamos lá.
que Elon Musk é a única coisa que impede o totalitarismo global. O David Agap, que diz que gabinete do ódio é uma invenção. O Eli Vieira, que fala que o TSE faz uma pesca probatória e violação de direitos. O Gustavo Mal alguma coisa, que fala do neocomunismo e da escatologia democrática dos progressistas. Então, é um perfil. Tem representação na sociedade, mas é posicionado e parcial. O que a gente quer? Indicar outros tantos para uma audiência pública digna do nome que tem uma posição diferente dessa da extrema-direita. É só isso. O afogadilho é para fazer amanhã porque o doutor Michael vai viajar para os Estados Unidos. Ele estava aqui fazendo outra coisa e parece que Elon Musk e seus aliados querem botar coleirinha na CCJ ou na Câmara dos Deputados. Não dá, né? Nós vamos agora abrir a votação. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Rejeitar. Vocês ouviram eles comemorando porque eles têm maioria, mas não é maioria absoluta. Precisa de maioria absoluta nesse tipo de votação. Não conhece o regimento. Na verdade, está rejeitado o requerimento porque deveria ter 34 votos. Tem que ter maioria absoluta. Gente, a gente tem que rir para não chorar. A verdade é essa. Mas a verdade é essa. Enfim, mas ficou claro o que eles queriam ali, né? Eles queriam uma audiência que só ia ter a voz deles. Típico de gente autoritária, que não quer o debate de ideias. Porque tem medo do debate de ideias, né? Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.